Como se salvar de decretos duros, mesmo se foram cometidas transgressões graves? Parece impossível, né? Nessa aula do Rav Yitzhak Modiano, do livro Likutei Moharan, do Rav Nachman de Breslev, aprenderemos uma explicação de uma Mishnah da ética dos pais, e isso vai mudar completamente a sua visão de mundo, e através de um exercício, trazer só decretos doces, e aproveitando a oportunidade de você julgar a si próprio com relação a todos os atos que você mesmo cometeu. David Hayaki, bem-vindo ao canal Sabedoria da Torá. Você está na série Conselhos da Kabbalah. Nosso objetivo nesse projeto é aproximar você do Criador do Universo, trazendo sobre você bênçãos infinitas e anulando todo tipo de decreto ruim através da ferramenta mais poderosa do mundo, que é a Torá, o livro que Moisés recebeu no Monte Sinai. Não se esqueçam de deixar o like e comentem aqui embaixo algum assunto que vocês têm interesse, talvez esse assunto vire vídeo. Vamos para o estudo. Likutei Moharan no estudo 113. Está escrito no Pirkei Avot, na ética dos pais, que cobram a pessoa com o consentimento dele e sem o consentimento dele. É uma aparente contradição. Cobram a pessoa com o consentimento dela e sem o consentimento dela. Por quê? Ou é um ou é outro. Porque aqui está um sequenciado depois do outro. E assim o Rabbi Nachman de Breslev explica em nome do Baal Shem Tov. O Rabbi Nachman era o bisneto do Baal Shem Tov. Sempre antes de sair o decreto de uma pessoa, juntam todo mundo para perguntar se concordam com esse decreto. E até mesmo a própria pessoa vai ser perguntada se ela merece aquele decreto. Então perguntam para ele se ele vai concordar com aquele decreto duro que está para recair sobre ele mesmo. Olha que interessante. É claro, se alguém for te perguntar, o que você acha? Você acha que você vai ter uma dívida de 100 mil ou você vai ganhar na loteria 1 milhão? Qual tipo de decreto você vai querer? Aparentemente é simples, né? Vamos entender. E depois que a própria pessoa for perguntada sobre o din, sobre o decreto, o que ela falar vai depender de como aquilo vai sair no final das contas. Se ela julgar que vai estar tudo bem e que realmente aquilo não é um problema, então não vai ser um problema. Mas se ela pegar e falar, sim, isso aqui é gravíssimo, seríssimo, tem que ser tomado medidas drásticas e graves sobre esse problema. Aí vão chegar lá em cima e perguntar, você não colocou tefilim 6 meses? E aí, o que você diz? Qual o din? Qual o julgamento? Qual decreto você merece por não ter colocado tefilim 6 meses? Sendo que é obrigatório através da Torá que o judeu coloque tefilim todos os dias. É claro que isso pode ser atribuído, por exemplo, para o Benor, às 7 leis que o concernem. Mas se ele souber que isso é para ele que vai receber esse decreto, o que ele vai falar? 1 mês no resort lá no Havaí. Por quê? Qual que é a ideia? A pessoa, quando vai julgar a si mesma, claro que o julgamento vai ser positivo sempre. Pode ter cometido as piores coisas. Você vai pedir misericórdia, bondade, receber sobre si não fazer de novo, mas no final das contas, qual decreto você vai querer? O melhor possível ou o menos pior possível. Mesmo que tenha cometido atos terríveis. Mas se você vem me perguntar sobre o meu próprio pecado, vamos dizer assim, meu próprio problema que eu criei, o pecado que eu cometi, qual que é a consequência, o que eu vou responder? Se, de acordo com o que eu falar, vai ser o meu decreto, eu vou falar o que o Rav disse. 1 mês no melhor resort do Havaí. Mas, por outro lado, Hashem, Deus, quer que a própria pessoa vá dar aquele decreto, vá julgar aquele decreto, na verdade. Se vai sair um decreto negativo sobre alguém por uma transgressão, que a própria pessoa julgue o próprio caso. Então o Rabbi Nachman continua explicando, dizendo que é óbvio que a própria pessoa, quando ela for acusada e souber que, através do julgo dela, através do que ela decretar, vai recair sobre ela aquele decreto, claro que ela vai negar, não vai querer nenhum tipo de tribulação na vida. Então, como no final das contas o Tribunal Celestial faz? Faz da seguinte forma. Perguntam para aquela mesma pessoa, qual que é o castigo para aquele outro que 6 meses não colocou o tefilim? Ou, mudando um pouco de exemplo, 6 meses aquele outro ficou roubando todos os dias no trabalho, enganou os outros todos os dias.
Aí agora ele vai falar o quê? Esse daí que fez isso e aquilo? Esse daí desse jeito que ele fez? Isso é pra gente ver o quanto estamos treinados em julgar o outro pro bem, que é uma mitzvah da Torá. E julgar o outro lekaf rová, que é justo olhando o lado negativo, pensando que o outro realmente estava cometendo um pecado, o quão terrível e grave isso é. E isso é uma transgressão da Torá também. O Rav deu um exemplo. Disse, se ele foi estacionar o carro, estacionou errado, estacionou de um jeito que atrapalhou o outro, e vier o outro para cobrar ele, fala, por que você estacionou assim? Eu não consigo estacionar também, tá me atrapalhando. Você ali no momento vai encontrar várias desculpas, várias justificativas para sair bem. Para falar, não, eu fiz assim porque eu tava com pressa, porque meu filho tava assim, eu precisei rápido pegar ele pra escola e voltar, então deixei o carro assim rapidinho, que eu ia perder o ônibus. Ou seja, mil e uma desculpas ali na cabeça, mesmo que não seja 100% verdade, diria, o próprio cérebro já está acostumado a dar mesmo que uma forçada para a pessoa se sair bem na história, para ela não se julgar de maneira que ela saia errada. Assim, pelo menos é um ser humano normal. Agora a pergunta se inverte. E se um outro estacionou errado e você foi aquele que te atrapalhou, te incomodou, te prejudicou quando você foi tentar passar, teve que parar o carro, tinha um monte de carro vindo do outro lado e esse que está estacionado errado ficou sem passagem para você, você teve que esperar 1 minuto toda a fila de carro passar para depois você passar. O que você vai naquele 1 minuto que você está esperando por culpa daquele que está estacionado muito errado, vai pensar sobre ele? No geral, uns bons elogios ali, 1 minuto para ele, para toda a família dele, todas as gerações dele, de Adão até ele, todas os Tzeitzaim, a descendência dele de Adam até hoje vai ser ali muito bem abençoado durante aquele minuto de espera. Quem deu para ele carteira de motorista? Ele deve ter comprado a carteira. E a resposta de para o mesmo ato errado de duas pessoas diferentes, você para si vai se julgar pro bem, pro outro você não vai julgar assim lindamente assim como você se julgou. A resposta disso é que a pessoa ama a si mesma. Ela ama a si própria. Eu poderia até aprofundar um pouquinho mais e dizer que a pessoa não gosta de sofrer. Porque quando vier alguém e repreender, ela não vai gostar de ser repreendida, vai ser um sentimento negativo, vai sentir aquela tensão, vai sentir aquele princípio de humilhação, não vai ser gostoso. Então, só do sentimento ruim, a pessoa vai lutar para se salvar desse sentimento, e aí vai dar um monte de jeitinho, explicar do jeito mais fofinho, para não ficar ruim para ela. Isso sem falar que se o caso for de chegar a polícia e dar uma multa, ou outras coisas envolvendo um sofrimento ainda maior, a pessoa vai se justificar ainda mais. Tudo para se salvar da tribulação, da dor do sofrimento. E os sábios da Torá ensinam Adam karov etzilatzmo, quer dizer, a pessoa ela é próxima dela mesma, de si mesmo. Querendo dizer isso, ele quanto a si mesmo vai se defender ao máximo, vai sempre se julgar para o bem. E não é à toa a mitzvah de amar o próximo como a si mesmo. O que é amar a si mesmo? É nesse nível. Assim como você se julga para o bem, nesse mesmo nível ame o próximo. Também faça esse tipo de julgamento positivo para o outro. E pela lei da Torá, um julgamento ele só é feito com duas testemunhas. No mínimo duas testemunhas. Se a pessoa, ela própria, vier chegar para o tribunal e falar que cometeu um crime, aquilo não é aceito contra ele mesmo. A admissão de alguma transgressão não é aceita no tribunal. Tem muitos motivos para isso e um deles é que a pessoa é próxima dela mesma. Ela sempre vai querer o próprio bem. Nunca vai ser algo que ela vai vir para contar um crime que fez e receber aquele castigo sobre ela, assim, por livre e espontânea vontade. Isso é algo que não é normal do ser humano, então não é aceito. Se vierem duas testemunhas explicarem o caso, aí sim aquele vai ser julgado conforme a lei judaica. E lembrando que isso não é o julgamento que tem hoje em dia no tribunal rabínico, muito menos dentro do tribunal aqui do próprio Estado que não tem base na Torá. Isso é dito sobre na época que existia o templo, na época que existia a lei da Torá de sua forma completa. Não é para nossa geração, mas esse conceito também se aplica até mesmo aqui, que como a pessoa é próxima dela mesma, ela não tem essa força de vir julgar a si mesma, implicando ela própria uma pena. Essa pena não é aplicada, esse testemunho dela mesma contra ela mesma não é aceito em absoluto.
Agora o Rav vai trazer um exemplo de uma história para ilustrar um pouco esse conceito. Um Rav grande que tem traços de caráter super trabalhados, alguém com muita paciência, calmo, humilde, foi dar uma aula e aconteceu que os dois que sentaram na frente do Rav ficaram falando entre si durante toda a aula, todo o shiur, aula de Torá. O Rav ficou incomodado, pensou em falar com eles, falou, não, quer saber, eu vou deixar, eu não vou chamar atenção, eles vão perceber por si mesmos que estão incomodando na aula, e estão ali falando, e falando, e falando, e tá passando 10, 20, 30, 40 minutos, e eles continuam, isso vai se acumulando, vai ficando mais difícil pro Rav. E o Rav olhou para eles de um jeito querendo dizer, vocês estão incomodando, sabe? Fazendo assim uma expressão, para ver se eles percebiam e paravam de conversar. E depois de 1 hora, o Rav terminou a aula, respirou fundo, falou, nossa, eu não tô aguentando, eu vou ter que falar com eles. Aí ele chamou, vem aqui. Aí o Rav deu uma repreensão, falou, olha, na minha vida, eu nunca vi alguém faltar com respeito assim, numa aula de Torá, como vocês faltaram com respeito. Pessoas sem educação. Vocês querem falar? Pelo menos sentem lá atrás. Vocês botam kippah na cabeça e se fazem passar por religiosos? Vocês não têm educação, não têm respeito? Que cara de pau é essa de vir aqui sentar na frente e atrapalhar todo mundo de estudar? Que vergonha, que vergonha. A Rav terminou de gritar para eles. E aí um começou a falar com o outro, uma outra língua. E aí um falou com o outro. Aí um deles veio e disse... Era falando com um hebraico difícil, né? Rav, nós somos Olim Hadashim, a gente veio para a terra de Israel agora. Esse aqui é meu amigo Patrick, ele veio também de lá, ele não fala hebraico em absoluto. E eu tô aqui, eu tava traduzindo toda a aula para ele aqui, para ele poder escutar. Agora, como o Rav vai se sentir? Como o Rav vai se sentir? Todo aquele momento, aquele falatório que estava acontecendo ali atrapalhando um pouco, era um judeu explicando pro outro a aula, fazendo a tradução ali em tempo real. Tudo bem, eles tinham que ter sentado mais atrás, né, para incomodar menos. Isso daí é algo óbvio, mas no final das contas, o que o Rav tinha julgado desses dois, que eles estavam fazendo por falta de atenção, por desprezo da aula de Torá e por tudo que aparentemente estava aparecendo, no final das contas, ele estava traduzindo para o amigo dele também estudar a Torá junto. Então, o Rav ficou muito decepcionado com ele mesmo, né? Ele pediu desculpas assim bastante tempo para os dois para reconciliar com eles e né, tudo que fez eles passarem. De novo, era para eles terem ido para um canto, para trás, para não atrapalhar a aula, não é porque ele vai traduzir que agora ele vai dar o direito de atrapalhar a aula, mas é claro que o Rav ficou se sentindo coitado, o pior de todos. E aqui está incluso justo esse ensinamento de julgar o outro pro bem. Se tivesse julgado o outro, que não é para criticar o Rav nem nada, mas é para trazer o conceito. Tivesse julgado o outro como a si mesmo, tivesse pensado, sabe, em todas as possibilidades do porquê que alguém estaria incomodando ali na aula, isso daria o quê? A tranquilidade. O Rav nem entraria em tensão, não ficaria em estado de estresse. Não. Ele já teria julgado aquilo pro bem. Ia ser um pouco difícil para ele ainda assim dar aula com alguém falando junto, mas ele ia passar por isso de uma maneira mais tranquila e, entendeu, julgar o outro pro bem, resolver o problema. E ela contou uma outra história. Estavam no aeroporto para viajar, a moça foi lá, comprou um saco de biscoito, sentou e começou a comer. E aí tinha um moço do lado dela. E aí ela pegou, comeu o biscoito, ela abriu o biscoito, foi, pegou um e comeu. Daqui a pouco foi ali o outro que estava do lado dela, comeu também. Aí ela olhou assim com uma cara, que cara de pau, que atrevido, como é que você... Ela não falou nada, ela só pensou. Aí ela foi lá, meteu a mão, pegou mais um biscoito, pum, comeu. Aí esse que tava com ela era alguém educado, esperava ela pegar um, pra depois ele pegar um também. E aí ela começou a se estressar, começou a ficar aquele clima de tensão, ela não falava nada, ele também não. Os dois se olhando pro pacote, e até que ela levantou, com toda aquela raiva dela, levantou, pegou o saco de biscoito e foi embora. E aí quando ela entrou no avião, tocou o telefone. Ela abriu a bolsa, foi pegar o telefone, e ela encontrou dentro da bolsa o saco de biscoitos dela. E aí ficou entendido para ela que todo o tempo que ela estava comendo o pacote de biscoito, era o pacote de biscoito
daquele outro judeu que tava lá. Ela pensou que era o dela mesma, ela se confundiu. O saco de biscoito dela tava dentro da bolsa. Então não só ela comeu junto com o judeu, ela ainda pegou o saco dele e saiu. E o judeu ainda não falou nada pra ela. Ele ficou quieto, falou, bom, deve ser uma pessoa com parafuso solto. Deve ser alguém um pouco perturbado, doido, né? Não... Quer saber? Vou julgar ela pro bem. Pode ser que ela tá com fome, pode ser que aconteceu alguma coisa, pode ser que deve ser realmente uma pessoa com problema de cabeça. Não vou reclamar, não vou brigar. Ela quer pegar um biscoito, ela quer pegar o pacote? Não vou falar nada. Vou optar por julgá-la pro bem, com os melhores julgamentos aqui que minha imaginação pode chegar. Então, nesses dois casos, tanto do tradutor quanto dessa moça que se confundiu, quando a Torá disse Betzedek tishpot amitecha, com justiça você vai julgar o seu próximo, a Torá está falando em outras palavras. Em toda situação que você vê algo torto, você tenta endireitar isso com o poder do seu pensamento, com o poder da imaginação e da criatividade. E nisso se resume a mitzvah de julgar o outro para o bem. Então a pessoa que se trabalha a vida inteira para julgar sempre o outro para o bem, e quando essa alma chega no tribunal celestial e faz a pergunta para ele, o que você tem a dizer sobre um judeu que ficou 6 meses sem colocar tefilim? E ele vai responder, olha, pode ser que ele seja um Tinok Shinishba, que é um judeu, na verdade que é um conceito que literalmente ele se chama um bebê sequestrado. Quer dizer, um judeu que perdeu a tradição judaica, cresceu com pais que não ensinaram para ele o que é judaísmo, e o filho do filho do filho, ou seja, o pessoal já perdeu toda a tradição, perdeu as mitzvot, perdeu a conexão com a verdade. Aí ele é considerado dentro da classificação judaica como Tinok Shinishba, que é como um bebê sequestrado. Como se um bebê tivesse sido sequestrado por não-judeus, e esse bebê é judeu, e ele cresceu na casa desses não-judeus, ele se comporta como não-judeu. Ele não tem nem noção das mitzvot, dos conceitos de Torá, nada. Então, sobre o que esse vai ser julgado? Se ele não tem as ferramentas para fazer o trabalho, que são as mitzvot. Então, sobre esse, ele não vai ser julgado, e as averot, as transgressões dele, de modo geral, não vão ser consideradas transgressões. Ou seja, esse que se acostumou a julgar o outro para o bem, chegarem no tribunal celestial e perguntarem para ele o que deve acontecer com aquele que não colocou tefilim durante 6 meses, ele vai começar o quê? A falar, pode ser que ele é esse Tinok Shinishba, um bebê sequestrado, por isso ele nunca ouviu falar de tefilim, por isso qual que é a chance dele colocar algo que ele nem conhece que existe? Então ele não vai ser julgado por isso. Ou pode ser que o tefilim que ele tinha ficou impróprio para utilização, pode ser que caiu na água, estragou, ou alguma coisa passou por cima e quebrou ele, ou sumiu, ele não conseguiu mais encontrar, deixou no ônibus e não teve dinheiro para comprar outro. Lembrando que tem outro conceito chamado Anus Rahmanapatria. Aquele que por força maior não consegue fazer, ele está isento. Quer dizer, por força maior é o que? Não ter o dinheiro para comprar o tefilim. Não tem o dinheiro para comprar, ele não consegue fazer a mitzvah. Se ele não consegue fazer essa mitzvah, Anus Rahmanapatria, quer dizer, ele vai estar isento dessa mitzvah por força maior. Então ele não vai ser cobrado também por isso. É mais um argumento de advogar e de julgar para o bem aquele que não colocou o tefilim durante 6 meses. Então, o terceiro argumento pode ser que ele tenha o mal de Alzheimer ou problema de memória sério, esqueceu. E aí vai pedir perante o Tribunal Celestial, não faço nada por ele é um bom judeu, ele se esforça em fazer o certo. Por alguns motivos ele acabou se isentando dessa mitzvah. E adivinha qual vai ser o julgo e o decreto sobre aquele que realmente ficou 6 meses sem colocar o tefilim? Se o argumento for esse de advogar, isso mesmo. Ele vai receber o decreto de acordo com como ele julgou o outro. Então, o que a pessoa cometeu de pecado, Hashem coloca uma outra pessoa na sua vida que ela comete aquele mesmo erro de uma maneira um pouco diferente, mas a raiz é igual, a ideia é a mesma. E quando você olhar o outro naquela situação, naquele momento o seu cérebro vai julgar, porque assim é a natureza, assim Deus fez o ser humano. Não existe a pessoa não julgar, não existe isso. Ele vai julgar e a Torá ensina que deve julgar sempre pro bem. Mas calma que não é assim sempre. Aqui tá falando do judeu. Ele tá falando do judeu que ele tem o costume de cumprir mitzvot. Você vê um judeu que veste kippah na cabeça, veste uma roupa, sabe, com recato, né, que é o modo que o judeu religioso
se veste, ele cumpre Shabat, ele come kasher, e você vê alguma coisa errada que ele está fazendo, então se aplica a esse. Agora, se for um judeu que ele é conhecido por não cumprir nada, não está preocupado em fazer o que a Torá manda, que é o certo, então sobre esse não tem obrigação de julgar para o bem. Inclusive a própria lei judaica fala o oposto. É para você julgar para o mal, porque assim ele se porta normalmente. A pessoa ela vai se comportar com outro assim como ele se comporta com ele mesmo. Se ele tem pudor pela alma dele, se ele resguarda a alma dele, então assim você vai julgar ele também resguardando a alma dele. Agora, se for o oposto, então o mesmo jeito vai ser o julgamento. A Torá ela não tem politicamente correto. Então, desse modo, Hashem faz a pessoa ser julgada por ela mesma. E nesse momento que ele vê o outro cometendo aquele mesmo ato que ele não lembra, mas ele também cometeu, e estão fazendo esse julgamento lá no Tribunal Celestial e estão querendo saber qual vai ser o decreto desse, assim como a gente falou no início, todos vão ser perguntados, quer dizer, a Corte Celestial, né, tudo isso vai caber lá aos céus, mas é que o que importa é a pessoa, ela mesma vai ser perguntada sobre o decreto que vai sair sobre ela mesma, sobre alguma transgressão que ela fez. Enxergando o outro como alvo. Você viu o outro, julgou o outro para o bem, então sobre você, assim vai ser o decreto. Você olhou o outro, como já está tão acostumado a julgar o outro para o mal, você foi lá e julgou o outro para o mal, então desse mesmo jeito foi o decreto que você fez para si próprio. Isso aí é incrível, porque quando a alma sai do mundo e ela chega lá em cima, ela vai chegar e vai reclamar com o Tribunal Celestial. Mas aconteceu comigo tal tragédia, aconteceu tal coisa terrível e aconteceu tal coisa. E a resposta vai ser: esse é o julgamento divino, que Deus é tão justo que fez você mesmo julgar sobre o seu próprio caso e você julgou como um decreto negativo. E não foi à toa que foi exatamente o que você julgou e no fim recaiu sobre você. Então, a dica de ouro, a dica de ouro, a dica de ouro. Estudem Torá, principalmente essa parte de julgar o outro para o bem. Isso é um trabalho também que você vai fazer consigo mesmo, que é um exercício mental, tá sempre se colocando no lugar do outro. O que isso significa? Que é praticamente clichê falar. Significa pensar do seu exercício mais difícil da mente, como aquele que vai para academia crescer músculo, você vai com esse exercício crescer os músculos da mente, da sua alma, do cérebro, que é julgar o outro pro bem. E pensar, pode ser que ele fez isso porque o filho dele estava doente, pode ser que ele fez aquilo porque ele ia ter uma grande perda financeira. Dá o seu jeito, esse é o seu trabalho. Se esforçar, se esforçar, se esforçar para julgar o outro pro bem. E disso, quando chegar o momento de você for fazer um julgamento, que esse vai ser do Tribunal Celestial te perguntando, que você nunca vai saber quando isso vai acontecer, você vai julgar pro bem e adivinha, você vai ter só decretos doces sobre você mesmo. Até mesmo de coisas graves, a gente pode falar. Até mesmo sobre assuntos graves, você julgando o outro pro bem, que cometeu também algo grave, vai trazer sobre você também decretos doces, mesmo se o julgamento for sobre algo grave. Esse é um dos segredos incríveis da criação que a Torá nos revela. Rabbi Nachman nos ensinando, Rabbi Nachman de Breslev nos ensinando esse grande diamante da Torá, esse grande segredo da criação. Comunicado rápido. No final desse mês vamos atualizar o valor da assinatura para o canal Sabedoria da Torá de R$30 para R$60, e todos que já estão nos planos atuais no valor que pagam vão continuar pagando esse mesmo valor até que cancelem. Então esse vai virar um valor promocional. Nós trabalhamos duro para trazer para vocês conteúdo de qualidade, escrito e em forma de vídeo, e por esse motivo, equivalente ao esforço, assim também a gente vai ter que subir o valor. E para quem quer aproveitar os R$30 de assinatura, a hora é agora, assinem, porque a qualquer momento, antes do final desse mês, a gente vai atualizar esse preço. Curtem esse vídeo, compartilhem no WhatsApp, tudo de bom e até o próximo estudo.